A gente, eu me recordo que lá no ano de 2000, eu ainda fazia escola agrícola no Espírito Santo. A gente foi para um curso, na verdade era uma espécie de dia de campo lá, e lá na cooperativa de São Gabriel. E lá foi algumas pessoas que antigamente as melhores universidades que se tinham não sejam ainda, né? Era Viçosa, Lavras, né? E a USP de lá, de Jaboticabal. Bom, o que aconteceu lá? Aconteceu que naquela época saía muitos produtores aqui de Rondônia e ia para o Espírito Santo para conhecer como eles produziam. E como capixaba, a gente acabava vendo aquilo acontecer por lá. Nesse dia, por exemplo, uma infelicidade de um dos palestrantes, né, que até então era professor titular da Universidade de Viçosa, ele falou que os piores cafés que ele não teria capacidade de dar para um cachorro era um café de Rondônia. E por tanta infelicidade, tinha 5 ônibus de produtores de Rondônia naquele dia. E o pessoal falou, né? E aí ele se assustou e perguntou o que estava acontecendo, se tinha alguém de Rondônia lá, e aquela quantidade gigantesca de pessoas se levantaram. Ele tentou se desculpar, né? Mas foi uma situação tanto quanto constrangedora e chata, mas na verdade nossos cafés eram bem ruins mesmo. E a gente percebe que de 2012 para cá, vamos colocar um pouco mais assim, de 2012, houve algumas mudanças até para chegar a 2015 e passar esse concurso. Você acha que de 2012 a 2015, ou de 2012 a 2020, esse processo ele foi muito rápido? Daquele café que a gente tinha há 8 anos atrás, há 7 anos atrás, que a gente tem hoje? Maciel, não tenho dúvida que foi muito rápido. Rondônia é um estado jovem comparado a outros estados da federação e é um estado onde, na minha avaliação técnica, a evolução, não só na cafeicultura, mas em outros setores, é muito rápida, né? A gente tem produtores ainda que não são tão tradicionalistas como em outros estados, que as pessoas têm uma cultura de centenas de anos atrás. Então, aqui as pessoas ainda estão muito abertas e adeptas a mudanças de tecnologias e de paradigmas. A exemplo, aconteceu a revolução aqui em Rondônia nos últimos anos de produção e produtividade, com a entrada dos cafés das lavouras clonais, que foi o grande pulo do gato e a revolução na produção de café em Rondônia. Nesse mesmo período, a gente tem aí em campo, né, cafés tanto conilons, né, oriundos de sementes trazidas do Espírito Santo, como também cafés robustas, né, que são variedades próximas da mesma espécie, mas que vieram de outra origem, né, que vieram do Instituto Agronômico de Campinas, né, do IAC, através da Embrapa, e essas duas variedades elas estavam cruzando entre si naturalmente em campo. E os produtores, eles fazendo seleção, aí, escolhendo a mais produtiva e tal, e deu a base dessa nossa cafeicultura de Rondônia, que é uma cafeicultura híbrida, né, entre cafés tanto conilon, tanto robusta. E pelo que a gente vê das características dos nossos cafés, a gente vê que predominam cafés das características robustas, né, grãos maiores, peneira maior, plantas mais viçosas e robustas, como o próprio nome já fala. Então, hoje a nossa cafeicultura, a partir desse momento, ela se transformou, né? E assim, da mesma forma, aconteceu com a qualidade. Não é fato, na verdade é fato, isso que você falou, essa história, que o café de Rondônia, ele era visto como o pior café do Brasil, um dos piores do Brasil. E por que isso? Porque aqui o cafeicultor, ele colhia o café verde, de qualquer forma ali, né? Porque não tinha um conhecimento sobre ele. As pessoas, inclusive, na época, achavam que o café que nós cultivávamos aqui era destinado para fazer veneno. Eu já ouvi isso muito na infância, que não se bebia café conilon, café robusta. E, na verdade, isso é uma quebra de paradigma para algumas pessoas, que o café para bebida era o arábica, que robusta é para indústria, para fazer veneno. Isso existiu, e algumas pessoas ainda têm isso em mente. E, na verdade, não. Nosso café sempre foi utilizado na indústria de bebidas de café, principalmente na indústria do café solúvel, né? Isso é fato. Só que um café realmente muito ruim. Colhido verde, secado num terreiro de chão batido. Esse café ficava vários dias amontoados em montes, fermentando, uma fermentação descontrolada, e estragando, na verdade, o café, né? E aí, depois disso, ele era vendido de qualquer forma de maneira convencional. Então, assim, aconteceu durante muitos anos dessa forma, né? E aí a mudança ela acontece no momento onde acontece a mudança do café canéforo, na verdade, no Brasil. Porque o café canéforo, ele era visto dessa forma mesmo, como um produto inferior ao arábica, né? Então, infelizmente, isso aconteceu durante muitos anos.
E nós estamos vivendo, nesse momento, uma mudança nessa concepção. Por quê? Porque começou-se a demonstrar tecnicamente que café robusta é diferente de café arábica. São produtos diferentes, mas que cada um tem a sua qualidade. E que são qualidades diferentes, que não podem ser comparadas, né? As características químicas, os constituintes são diferentes, né? Principalmente em percentuais, mas que cada um tem seu valor. Inclusive, há quem prefira um e há quem prefira outro, né? Então, assim, não dá para comparar. E aí, nesse momento, a gente vem e começa a mostrar que, se fizer tudo certinho, se colher maduro, se secar lentamente, se separar os defeitos, a gente consegue agregar qualidade também no café robusto, da mesma forma como no arábica. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer isso, o nosso café ele começa a ser visto de outra forma, que é o que está acontecendo hoje.